Queridos irmãos, tempo quaresmal. A partir de agora, a igreja se prepara para a maior celebração de todo o ano litúrgico, que é o Tríduo Pascal, com o seu ponto alto na ressurreição do Senhor. Esse tempo da quaresma, certamente hoje e em todos os outros anos, seja ano A, ano B ou ano C, nós estamos no ano A, que é o ano dedicado a São Mateus. Mas em todos os anos, o primeiro domingo da quaresma sempre traz esse texto: as tentações de Jesus, porque Jesus acabou de ser proclamado Filho de Deus. Aliás, todas as outras tentações estão ao redor dela. Se és, como o diabo age? Se és Filho de Deus, como assim se és? Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E o diabo começa confundindo. E assim como ele agiu com Jesus, ele age conosco. Primeiro ponto de reflexão: se você não acredita na figura do diabo, se você acha que o diabo é uma invenção, é somente uma personificação, você está completamente errado. Se você é católico, você tem por obrigação acreditar que o diabo existe. Venceu não somente Jesus, mas dele falam com muita propriedade os santos padres, o Papa Francisco, toda a patrística. O diabo não é uma invenção. E se em algum momento você ouvir alguém dizer, pode ser até um padre, dizer que o diabo não existe, mentira. Ele existe, é astuto. O que muitas vezes ocorre é que culpa-se o diabo por todos os males e isenta-se assim a responsabilidade da nossa escolha pessoal. O diabo tenta, mas a escolha é nossa. E aí a gente não pode tacar a nossa culpa no diabo. Bem, a primeira tentação de Jesus, são 3 tentações, e esse é um dos textos mais bem elaborados de São Mateus. Mateus é um evangelista que está escrevendo para os judeus convertidos, e ele quer mostrar que Jesus é sim o Filho de Deus. E a primeira tentação começa assim, duvidando: se tu és, transforma essa pedra em pão. E Jesus começa: peraí, por quê? Para que fazer isso? A pedra foi criada pedra. Pedra é pedra, pedra não é pão. Areia é areia. O diabo faz Jesus ser tentado com coisas injustificáveis. Portanto, a primeira tentação é: por quê? Jesus responde com um porquê. Por que eu vou mudar a pedra em pão? Ela é pedra, foi criada a pedra e assim será pedra, para sempre. E pão é pão. Essa é a primeira tentação. Depois, o diabo começa a colocar Jesus numa segunda tentação. Qual é a segunda tentação? É um espetáculo. O diabo queria promover um espetáculo encantador, também sem justificativa. Começa a voar então: se és Filho de Deus, voa. E olha como o diabo age. Ele é astuto, ele conhece as Sagradas Escrituras. Muitas vezes, por trás das tentações, utilizamos até argumentos bíblicos para justificar nosso ato, mesmo sabendo que é errado. Por isso a importância de conhecer a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ler a Sagrada Escritura com a santa tradição da igreja. Porque um texto fora de um contexto é um pretexto. Se eu uso, por exemplo, uma afirmação bíblica, e está cheio de gente por aí fazendo isso, eu uso uma afirmação bíblica: só Deus julga. Muito bem, é uma verdade, mas por isso você acha que um padre, uma pessoa de bom conselho, um diácono, um bispo, ele não pode te dar um conselho, fazer uma correção fraterna? Eu uso somente algumas expressões que me vêm à cabeça. Deus é amor. Pronto. E Deus é amor. Muito bem, é verdade, Deus é amor. E se você é filho de Deus, você também deve praticar o amor. Não é porque Deus é amor que você pode fazer qualquer coisa. Olha aí o perigo de citações bíblicas sem contexto. Por isso é preciso compreender as Sagradas Escrituras. E assim é a segunda tentação: se tu és o Filho de Deus, pondo Jesus também à prova, lança-te daqui abaixo, os anjos vão te carregar nos braços. E Jesus responde com outra citação bíblica: adorarás somente o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí vem a terceira tentação. Essa terceira tentação, prestem atenção, gente, São Mateus é fantástico quando ele compôs esse relato. Essa terceira tentação, ela tem
um contexto cósmico. Como assim, padre? Na Bíblia, eu já partilhei isso com vocês, sempre que alguém sobe um monte, vai haver uma grande revelação. Moisés subiu o monte Sinai e teve ali a revelação dos mandamentos de Deus. Jesus sobe um monte e ali se transfigura. E aqui também o diabo leva Jesus para um grande monte. Vejam, um grande monte onde ele pode ver todo o universo, todos os reinos da terra. E aí vem a tentação. Está vendo todo o mundo? Tudo. Se você se ajoelhar diante de mim, eu vou te dar tudo isso. Não precisa da cruz, não precisa do sofrimento, não precisa de nada. Somente me adora. Só se prostra diante de mim. E Jesus, categoricamente, citando as Escrituras, falando que adorará somente o Senhor, Deus expulsa o diabo. Jesus mostra que é sim através da cruz, é sim através da resistência à tentação, de que de fato tudo isso vai ser dele. Já é, sempre foi, mas será tudo que ele está vendo e tudo que não poderia ver ainda, será redimido pelo sangue, passará pela cruz. Meus queridos irmãos, hoje todos nós na liturgia da palavra devemos lembrar de uma palavra que nos deve causar um profundo asco: pecado. Toda a liturgia da palavra está centrada no pecado. A primeira leitura, que conta de Adão e Eva, é uma leitura certamente mais tardia da Bíblia. Ela tenta explicar o mal. Prestem atenção nisso, não entendam que as Sagradas Escrituras são baseadas em mitos, não é isso. Mas vejam o seguinte: pensem num povo que estava exilado na Babilônia, século VI a.C., um povo destruído, um povo que achava que Deus tinha abandonado esse povo. Então, alguns sábios dessas comunidades tentaram dar explicações, e esse relato, inclusive de Adão e Eva, certamente, os exegetas estão de acordo, certamente foi inspirado em um mito babilônico, só que transformado. Isso não quer dizer que o diabo não existe, isso não quer dizer que o pecado não existe, pelo contrário. Esse relato que nós ouvimos foi construído justamente para afirmar que o mal existe, que o mal entrou no mundo. E teologicamente, o que a gente pode notar? Nós vemos ali, vejam, a dona Eva vai lá, está passeando pelo jardim e aparece uma cobra. Aí a cobra começa a falar. Gente, se uma cobra começa a falar, o que Eva devia ter feito? Corrido, né? Com medo. Não, ela vai dialogar com a cobra, vai bater papo com a cobra. E aí começa a psicologia de Satanás. É verdade que Deus não deixou vocês comerem nada daqui? Eva, não, na verdade ele deixou comer tudo, menos daquela árvore. Porque aí seria a árvore da ciência do bem e do mal. E aí a psicologia de novo de Satanás. Não, não é assim não. Se vocês comerem, vocês serão como deuses. Olha a grande tentação. Deus tinha preparado tudo com amor, com carinho, tinha feito o melhor. Mas se você fizer isso, desobedecer, você vai ganhar isso, você vai ser igual ao seu Criador. E aí Eva, por isso é um relato muito machista, viu gente? O relato coloca mais a culpa em Eva do que Adão. Eva prova do fruto proibido, vai entregar para Adão. Adão parece um abobalhado, come do fruto proibido, e depois o relato segue, nós veremos nas próximas semanas. Este é um relato com base em mitos babilônicos, mas em nenhum momento nós podemos achar que não entrou o mal no mundo. O mal entrou no mundo por algum motivo. Essa foi a construção teológica que os antigos judeus usaram para explicar como o mal entrou no mundo. O que nós, igreja, temos certeza é que o mal entrou no mundo através da desobediência, sim. Através de um ser, sim. Um ser que Deus criou bom. Esse ser teve livre-arbítrio, se revoltou contra Deus e até hoje tenta arrancar os eleitos para serem salvos por Deus. E ele tenta a todo instante. Na segunda leitura, Paulo escreve aos Romanos, ele está na cidade de Corinto, é no ano 58, e Paulo vai escrever para os Romanos toda a teologia de novo. Se alguém quer fazer uma catequese, basta ler de novo a leitura de São Paulo aos Romanos. Gente, por Adão entrou o pecado no mundo. Por Adão todos nós somos solidários no pecado, mas por um homem também, que é o próprio Deus, mas não deixa de ser homem, todos nós somos redimidos do pecado. E o pecado é horrível. O pecado leva à morte, não tem outro caminho.
Uma das grandes tentações que nós sofremos ainda hoje está baseada nesse livro do Gênesis. Achar que não existem leis, não existem fundamentos sólidos, tudo é relativo. Quando o Papa Bento XVI foi eleito Papa, na primeira missa, ele falou sobre o perigo da ditadura do relativismo. Tudo é relativo. Não, o diabo nem existe, são construções. Cuidado com esse tipo de conversa. Não há relatividade na fé. O certo é o certo, o errado é o errado. Nós, muitas vezes, queremos pensar: eu mesmo julgo a minha própria vida, eu sou o próprio Deus de mim mesmo. Olha aí o perigo. E foi assim que entrou o pecado na humanidade, contado por esse relato mítico, com raiz babilônica, mas transformado para a realidade judaica. Nas três tentações de Jesus, queria concluir com vocês, que eu estudei hoje à tarde, sobre essas tentações mais profundamente, e gostaria de lembrar só uma coisa. As três tentações estão alicerçadas em pão, ou seja, um milagre econômico, transformar tudo em pão, possuir bens. Segunda tentação, político, reinos da terra, ter todo o poder. E a terceira tentação é religiosa. O diabo utiliza a própria religião para tentar desviar Jesus do que deveria ligar, da religião. A religião às vezes é utilizada, como eu disse, frases bíblicas fora de contexto, citações que não têm nada a ver com a realidade, citações isoladas, pretextos para desviar da fé. Esses três pilares, econômico, político e religioso, também continuam às vezes nos desviando do caminho. É tempo favorável, é tempo de conversão. Conversão, mudança de direção. Você está dirigindo? Conversão à esquerda, conversão à direita, mudança de direção. É tempo de buscar o Senhor Deus, é tempo da misericórdia. Encontremos Jesus nos sacramentos e façamos a penitência agradável ao Senhor. E qual é a maior penitência que a gente pode fazer? Obras de misericórdia. Nas sextas-feiras, muita gente não sabe, não é só na quaresma. Todas as sextas-feiras do ano nós não podemos comer carne. É prescrição, está no Código de Direito Canônico para a igreja de rito latino. Não se pode comer carne. Mas, diz a CNBB, você pode substituir essa penitência por uma outra. Qual, por exemplo? Obra de misericórdia. Dar de comer a quem tem fome, dar de comer a quem tem sede, alimentar os famintos, visitar os doentes. Este é o tempo de penitência, é o tempo de conversão, é o tempo de mudança, é o tempo de buscar a Deus. E Ele se deixa encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.